Nesse exercício aqui, a gente tem uma variável z, que é uma normal padrão. Isso significa o quê? Que a gente já padronizou. A gente estava com uma variável x, que era uma normal qualquer. Eu já fiz a padronização usando aquela formulinha, pegando x menos a média, divide pelo desvio padrão, e cheguei nisso daqui. Então, agora eu quero calcular essas probabilidades. Então, eu já coloquei aqui uns desenhos da normal para facilitar, e a gente vai começar desenhando a área que a gente quer calcular. Então, no caso aqui do item A, eu vou resolver, vamos fazer aqui em cima, né? O item A aqui. Eu vou marcar os números que eu tenho, lembrando que aqui, se a gente está na normal padrão, esse valor é sempre o zero, tá? Eu vou marcar, então, o 1,44, marcar aqui em qualquer lugar, 1,44, e eu quero 0 menor que z menor que 1,44, ou seja, eu quero entre o 0 e 1,44. Então, eu vou pintar essa área aqui, ó. Essa área que eu estou fazendo de preto é a área que eu quero calcular. Só que, quando a gente for na tabela da normal padrão e olhar esse 1,44, o que a tabela me fornece? Justamente, ela vai fornecer a área do 0 até o 1,44. Ou seja, vai me fornecer justamente esta área que, coincidentemente, é a área que eu quero calcular. Então, vamos olhar na tabelinha esse 1,44. Vai estar aqui, ó, 1,40, e aí pega o 4 aqui em cima, ó, e cruza esses dois, tá? Cruza esse daqui com esse daqui, a gente vai encontrar este numerinho aqui, ó, 0,4251. 0,4251. Portanto, no item A, a resposta é essa mesma. Então, a gente olhou na tabela e já conseguiu a resposta. Mas não é sempre assim. Então, vamos pegar aqui e fazer o item B, ó. De menos 1,48 a 2,5. Então, vamos marcar aqui em algum lugar o menos 1,48. Não esquece que aqui é o zero. E vou marcar em algum lugar também o 2,05. Vou pintar agora a área que eu quero. Eu quero entre esses dois valores, portanto, o que eu quero é esta área aqui que eu estou fazendo em preto, tá? Quando a gente olhar na tabela este 1,48, a tabela vai fornecer a área do 0 até 1,48. Não esquece que a tabela não trabalha com valores de z negativos. Então, a gente olha o positivo e o resultado da área vai ser igual para o negativo, tá? Por conta da simetria. E quando a gente olhar esse 2,05, a gente vai obter a área entre o 0 e o número que a gente está observando, que é o 2,05. Então, vamos lá? Vamos pegar esse 1,48 na tabela e marcar a área aqui. Então, vamos lá. 1,40 e agora eu tenho que cruzar aqui com este 8. Então, vai dar este numerinho aqui, ó, 4306. Vamos anotar, 0,4306. E no caso aqui dessa área verde, 2,05. Vamos olhar na tabela, 2,0, e aí cruza com esse 5 que está aqui. Então, a área que a gente vai obter, 4798. Vamos anotar aqui. 4798. Portanto, eu quero a área preta. Eu tenho a azul e tenho a verde. Como que eu chego na preta a partir dessas duas? É só somar. Então, vamos por aqui, 0,4306 mais o 0,4798. Vamos fazer essa continha aqui, ver quanto dá. Então, 4306, faltou um 0,06, mais 4798 dá 9104. 0,9104, ou se quiser em porcentagem, 91,04%. Agora, a gente vai fazer aqui o item C e o item D. Eles são bem parecidos, né? A diferença é que um é menos, outro é mais. Então, vamos marcar aqui o menos. Então, está aqui o menos 2,03, aqui é o zero. E eu vou marcar aqui o 2,03 positivo. A gente quer maior nos dois casos, né? Então, maior é para a direita, ó. É isso aqui que eu quero calcular. E aqui é tudo para a direita, tá? Não vai parar nessa linha aqui, onde tem o zero. É tudo para a direita.
Então, a gente vai do menos 0,3 até o mais infinito. Quando a gente for na tabela e olhar o 2,03, a área que a tabela fornece é a área entre o 0 e o 2,03. Seria essa área aqui. E nesse caso vai ser esta área aqui, pela simetria, vai ser igual ao positivo, tá? Mais 2,03 e menos 2,03, a área do zero até esses números vai ser a mesma. Então, vamos lá na tabela. 2,0, o 3 está aqui, né? Então, a gente vai pegar este valor aqui, ó, 47,88. Vamos anotar, 47,88. Vou anotar o mesmo valor aqui. Muito bem. O que eu preciso lembrar? Que metade da curva tem área 0,5. Então, esta metade aqui, ó, esta metade vale 0,5. E aqui, esta metade, ó, essa metade aqui vale 0,5. Portanto, no caso do item C, como eu quero a área preta, basta pegar amarelo mais roxo. Então, vamos lá. O amarelo, que é o 4788, mais o roxo, que é metade da curva, que é meio. Portanto, a área, ou a probabilidade, será essa aqui. E nesse caso, roxo menos amarelo, o que sobra é o preto. Então, vamos lá. O roxo, que é metade da curva, menos o amarelo, que a gente pegou na tabela, 4788, vai me dar justamente a área que eu quero. Então, vamos lá. 0,5 menos 0,4788, 0,0212. 0,212 ou 2,12%. Tá ok? Bom, vamos continuar agora no item E. O item E, eu vou fazer o item E aqui. 0,72, 1,89. Então, aqui é o 0, vamos marcar aqui o 0,72, vamos marcar em algum lugar aqui 1,89. Eu quero entre esses dois valores, portanto, eu quero esta área em preto aqui, tá? Vamos na tabela, olhar o 0,72. E aí a gente vai ter a área do 0 até o 0,72, que é o valor que a gente vai observar. Depois a gente vai na tabela e olha o 1,89. A gente vai ter esta área aqui, ó. Esta área do 0 até o 1,89. Opa, saiu torto aqui. Então, esta área verde aqui. Então, vamos lá. Vamos para a tabelinha. Vou pegar primeiro o verde, que é 1,89, que está aqui, ó. 4706. E agora eu vou pegar o azul, que é o 0,72. Então, vamos olhar aqui. Opa, deixa eu pegar na outra tabela aqui. 0,72. Então, vai ser este valor aqui, 2642. 0,2642. Como eu quero a área preta, eu tenho que fazer a verde, que é o 0,4706, menos a área azul, que é 2642. Então, vamos calcular isso. 4706 menos o 2642 é igual a 2064. 0,2064 ou 20,64%. Agora, olha o que aconteceu aqui no item F, G e H em relação ao item E. Está vendo aqui o sinal O? O que eu fiz aqui com o sinal? A partir do item E, eu coloquei um igual aqui. Nesse caso, eu coloquei um igual aqui. E nesse caso, eu coloquei igual dos dois lados. Muito bem. O que muda, então, do item E para o item F? O que muda é que o resultado do item F vai ser igual ao resultado do item E, mais a probabilidade do 0,72. Ou seja, o item F é o resultado do item E, mais o resultado do item I, que é o Z ser exatamente igual ao 0,72.
tá? Então, no caso aqui, se você for fazer, vamos começar fazendo esses dois itens que vai ficar mais fácil. Se você for fazer o item I, então você tem o 0 aqui, você vai ter que marcar o 0,72. No caso do item J, você vai marcar o 1,89. Se você for pintar a área que você quer, então vamos pintar de vermelho. A área que eu vou pintar não é justamente a área desta linha aqui. O que eu quero não é justamente esta linha aqui. Nesse caso, não é justamente esta área aqui. Ou seja, o que a gente quer nesses dois itens é calcular a área de uma linha. Só que a área de uma linha vai ser sempre zero. Linha não tem área. O que vai ter área é um retângulo, que é base vezes altura. A linha é como se fosse um retângulo sem base, ou com base zero. Então, 0 vezes a altura vai dar zero. Uma linha sempre tem área igual a zero. Portanto, nesses dois casos, sempre que você tem um igual aqui, exatamente igual, a probabilidade vai ser nula, vai ser zero. Então, no item F, o que eu estaria fazendo seria pegando o resultado do item E, que é o 0,2064, e somando com a probabilidade do item I, que é zero. Ou seja, é o mesmo resultado. Então, se você for fazer o item G, o item H, o desenho que você vai fazer para o F, para o G e para o H é o mesmo desenho do item E. É exatamente igual. Então, não se preocupe quando você está trabalhando com a distribuição normal, não se preocupe se você está trabalhando com menor igual, maior ou maior igual. Não se preocupe se tem ou se não tem o igual. O jeito de fazer não muda e o resultado não muda, independente de ter o igual só de um lado, só do outro, dos dois, ou não ter o igual em nenhum dos dois lados. Tá certo? Muito bem. Então, agora, a gente vai para o item K e para o item L. Então, vamos lá. Eles são bem parecidos, então vamos marcar aqui o 4,5, né? Lembra que aqui é o 0. Aqui a gente tem o 4,5. No item K, eu quero maior que 4,5, ou seja, eu quero essa área aqui à direita do 4,5. No item L, menor que 4,5, então eu quero a área à esquerda. Não esquece que é tudo à esquerda, tá? Tudo à esquerda. Até lá o menos infinito. Muito bem. Vamos pensar da seguinte forma, antes da gente olhar na tabela. Quando a gente for na tabela e observar este 4,5, que é o mesmo que está aqui, a tabela vai fornecer para a gente a área entre o 0 e o 4,5. Aqui é a mesma coisa, a área entre o 0 e o 4,5. Eu não sei quanto dá essa área, mas eu vou colocar aqui um quadradinho. A gente coloca o valor dessa área dentro desse quadradinho, tá? A gente também sabe que metade da curva, então nesse caso aqui, ó, metade da curva tem área meio. E nesse caso aqui é a outra metade, né? Porque a gente quer a área preta, não esquece disso. Então, aqui a gente tem uma área meio, certo? No item K, o que eu quero, eu vou fazer aqui e esse eu vou fazer aqui embaixo, para não misturar. O que eu quero é a área preta. Então, como que eu calculo a área preta? Eu vou pegar metade da curva, que é meio, e vou ter que subtrair essa parte roxa, concorda? Então, menos a parte roxa, que a gente vai ver quanto dá, vai ser igual ao resultado que a gente quer. E no item L, eu quero a parte preta. Então, a parte preta eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar metade da curva, que é esse verde aqui, e somar justamente com o roxo, que a gente ainda não sabe quanto dá. A gente já vai olhar na tabela para ver quanto que dá. E aí acabou. Aí você tem o resultado. Então, a questão toda é, quanto vale essa área roxa? Ou seja, quanto vale a área do 0 até o 4,5? Então, vamos lá na tabela.
Aqui eu cortei um pedaço da tabela, tá? O centro da tabela eu cortei, para vocês conseguirem enxergar até a última linha da nossa tabela, até o final da tabela. E aí, você olha aqui, né? 2,8, 3,5, 3,8, 3,9 e acabou a tabela. Aí você fala, putz, mas eu precisava olhar o 4,5 e a tabela não tem 4,5. E aí? Bom, perceba o seguinte, essa tabela, ela é por linhas crescente. Então, por exemplo, se você pegar essa linha aqui, ó, vamos pegar esta linha aqui que eu vou grifar, ó, esta linha. Ó, 15,54, 15,91, 16,28, tá vendo que os valores vão aumentando? E esses valores vão aumentando sempre por linhas. Então, se você perceber aqui, ó, aqui tem 98, 98, 99, a partir daqui já deu 4,999. E vai assim até este termo aqui, né? Então, seria aqui do 3,62 até esse último aqui, que é o 3,89. Então, do 3,62 a 3,89 está 4,999. Aí você vai falar, pô, mas esses números são iguais? Quer dizer, se você pega o 3,62, eu vou ver, para o Z362, eu vou ver que a probabilidade é esta aqui. Se você pega para o 3,89, está dando o mesmo número. Mas não era para mudar? Os valores não teriam que, por linha, ir aumentando? Quer dizer, como que aqui dois números de Z diferentes vão ter duas probabilidades, duas áreas iguais? Então, na verdade, essas áreas são diferentes. Os valores que existem aqui dentro de cada um desses numerinhos são valores infinitos. No caso, como a gente está trabalhando com 4 casas decimais, a nossa tabela aqui trabalha com 4 casas, os valores eles são iguais por arredondamento. Quer dizer, os valores a rigor são diferentes. Mas a partir do momento que eu só vou escrever até a 4ª casa decimal, eu olho para cá e olho para cá, acabo enxergando a mesma coisa, porque no arredondamento deu a mesma coisa. Então, por essa lógica, ó, 3,9 começou aqui, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Ou seja, no 3,9, pelo arredondamento, a gente já convergiu para 0,5. A gente já atingiu a metade da curva. Então, todas as linhas que vierem para baixo desse 3,9, o 4,0, 4,1, inclusive o 4,5, todos os valores de todas essas linhas vão ser iguais a essa linha aqui do 3,9, vai ser tudo 0,5. Então, no nosso caso, esse quadradinho aqui, na verdade, é 0,5, pela tabela com 4 casas decimais. Se você tiver uma tabela com 5, com 6, com 7, com 20 casas decimais, aí eventualmente aqui não vai ser o 0,5. Vai dar 0,49999 e algum número quebradinho. Então, fazendo esse cálculo, aqui vai dar 0. E aqui vai dar 1. Essas que são as probabilidades. Eventualmente você vai olhar aqui para o desenho e vai falar, ué, mas tem coisa errada, porque você desenhou 4,5 aqui e pintou essa área preta. Eu estou vendo essa área preta, eu estou vendo que essa área existe, que ela não é 0. No caso aqui do item K. Eu estou vendo que esta área preta pintada aqui no item L não é a curva inteira, porque sobrou essa parte branquinha aqui. Ué, então tem coisa errada. Na verdade, não tem nada de errado. É que esses desenhos, eu marquei esses valores, esse 4,5, aleatoriamente. Eu marquei em qualquer lugar. Só para eu saber o cálculo, saber se eu tinha que somar, se tinha que subtrair, só para saber o cálculo que eu tenho que fazer nesse exercício. A rigor, eu vou mostrar aqui num outro desenho, se você for olhar o 4,5, se você desenhar o gráfico, marcar tudo na escala, com os eixos, tudo certinho, você vai ver que este 4,5, ele na verdade está por aqui, ó. Ele está aqui, aqui tem o 0, né? O 4,5 está aqui. Ou seja, se você for pensar aqui no item K, qual é a área que eu quero? Eu quero pegar uma área que basicamente o gráfico e o eixo, eles estão muito próximos, eles estão quase encostados. Esta área aqui é igual a aproximadamente a 0, que é o que a gente obteve justamente aqui no item K.
Tá? Então, no caso, você já convergiu para 0 aqui, já convergiu para 1. É aquela ideia de limite. No limite você está no 0, no limite você está no 1. Então, no caso aqui, você pode, não precisa escrever nada a respeito de limite, você pode marcar simplesmente 0, simplesmente 1. Tá ok? Ou seja, o item K é um evento impossível e o item L é um evento certo, que certamente ocorrerá.